Agora, eu começaria esse jogo com o Pedro, tá? Eu começaria esse jogo com o Pedro ali no ataque, ele que começou no banco no último jogo do Campeonato Brasileiro. Eu tenho falado, Rafa, que se não conseguir a classificação na Libertadores, vai ser algo que vai influenciar o restante da temporada do Flamengo, né? Inclusive até com demissão de treinador. É verdade, eu acho que o Flamengo está numa posição confortável no sentido de só depender de si, né? Principalmente nesses dois jogos que restam aí no Grupo C. O Flamengo se colocou nessa situação do torcedor ter que pegar a calculadora e começar a fazer cálculo, secar o Central Córdoba contra o fraquíssimo Deportivo Táchira. O próprio Felipe Luiz disse isso em algumas coletivas, né? Que o Flamengo não fez uma boa fase de grupos. Mas mesmo assim, nessa altura do campeonato, o Flamengo só depende de si. É o quê? É vencer a LDU hoje e vencer o Deportivo Táchira fazendo saldo, porque o Central Córdoba já tem 11 pontos. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo, daqui a algumas rodadas, principalmente nessa agenda aí de maio, que o Flamengo enfrenta o Botafogo, né, que ontem venceu o seu jogo, fez o dever de casa contra os Estudiantes, e depois enfrenta o Palmeiras lá no Allianz Parque. Eu acho que vai ter aí, o torcedor vai ter uma noção, né, desse trabalho. O Felipe conta com alguns desfalques num momento crucial da temporada. Hoje eu acho que o desfalque mais sentido é o Eric Pulgar ali, como primeiro homem. O reserva de imediato do Pulgar acabou se lesionando no mesmo jogo, que é o Alan. Então, o Plata, que não deve atuar aí nos próximos jogos, né? Segundo informações, só deve voltar lá próximo ao Mundial de Clubes. Enfim, são desfalques que são importantes, né, para o técnico Felipe Luiz, que vai quebrar a cabeça hoje. Ele tem algumas opções. Ou ele coloca um time ofensivo, com Gerson e De La Cruz, abrindo vaga na frente, de repente, para o Luiz Araújo na direita, ou o próprio Michael. Agora, eu começaria esse jogo com o Pedro, tá? Eu começaria esse jogo com o Pedro ali no ataque, ele que começou no banco no último jogo do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que esse jogo não dá para brincar, é entrar com força máxima. Ele tem algumas opções, inclusive, para montar esse time. A dupla de zaga que eu entraria era Ortiz e Danilo, né? Eu entraria com Wesley, Ortiz, Danilo, Alexandro, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Michael e Pedro. Esse seria o meu time. O Bernardo, a escalação do Rafa é bem parecida com a grande maioria dos torcedores tem pedido esse recuo do Gerson para o meio de campo e a entrada do Luiz Araújo. Mas eu imagino que se ele entrar com o Gerson na mesma posição que vem jogando, é uma substituição natural. Recuar o Gerson no segundo tempo, até para colocar o Luiz Araújo. Tudo vai depender muito da característica do jogo, né? É assim, eu tô com o Rafa nessa possível escalação, só não entraria com o Michael, mas de resto é a minha escalação também. Veja, tem um motivo para ele colocar o Luiz Araújo nessa partida. Como a LDU vai jogar fechadinho, o Flamengo precisa abrir o campo, né? Então, assim, o Gerson, que não tem jogado bem desde a renovação do contrato, faz boas associações ali com o Wesley pelo lado direito. Só que o Gerson não é um jogador de ataque ao espaço, ali na linha de fundo. O Luiz Araújo é canhoto, né? Então ele tende a cortar para o meio. Mas ele vai abrir mais o campo. Ele vai permitir ao Wesley, por exemplo, que entre num corredor mais intermediário. O Luiz Araújo jogando, eventualmente, em alguns momentos, mais próximo à linha lateral. Então o Flamengo precisa abrir bastante o campo nessa partida. Esticar a defesa da LDU, que não deve jogar com 3 zagueiros, então com a linha de 4, você acaba esticando essa linha e vai criando os espaços para o centroavante, que para mim tem que ser o Pedro. O Pedro é esse cara para jogar nessa posição, né? Porque o Flamengo vai ter mais a iniciativa e vai ter menos espaços. O Bruno Henrique é um jogador que necessita de espaços nas costas dos adversários, tá? Por isso que o Bruno Henrique era um jogador adequado para o jogo contra o Central Córdoba na Argentina, porque Central Córdoba é um time que sobe as linhas para fazer uma marcação-pressão na saída do adversário. E aí o Bruno Henrique, com o espaço, ele fica mais confortável. Com o espaço negado, ele não é jogador de drible curto, ele é jogador de velocidade. Isso funciona também para o Bruno Henrique na posição de centroavante, tá? Então eu
entraria, para mim seria mandatório entrar com o Pedro nessa partida, devido à particularidade do jogo. O Pedro já é titular, nossa, o melhor centroavante da América do Sul, é titular absoluto do time do Flamengo. Mas, particularmente nesse jogo, diante desse contexto, Pedro é uma obrigação na escalação inicial do Flamengo. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.